Boa noite, pessoal. Namastê, Saravá, muito axé. Vamos dar continuidade, então, aos nossos encontros, aos nossos estudos das quartas-feiras. Hoje nós retornamos ao estudo do arqueômetro. Especificamente, hoje nós vamos estudar algo que para muitos é fantasia, né? Ou foi, digamos assim, muito criticado ao longo do tempo. E até mesmo, digamos assim, inventado e ridicularizado pelos nossos cinemas, né? Que é a questão do chapéu do mago. Tá? Não sei se vocês sabem, através dos filmes e dos antigos, que os grandes magos eles usavam ou uma capa, a capa e um chapéu. O chapéu, a forma dele era cônica. Vocês já ouviram falar? Aquele chapéu, ele tinha muito mais coisa do que vocês imaginam ali dentro. Tanto a capa, mas principalmente o chapéu. Por que todo mago usava aquele chapéu cônico? Isso mago. Em tempos muito remotos, muito antigos, não o que a gente vê hoje em dia. Por quê? Hoje nós vamos estudar. Tá? Coisa que o arqueômetro, através do francês Saint-Yves, ele tentou resgatar um pouco disso, um pouco desse conceito. Porque o estudo do arqueômetro é justamente isso. Não sei se vocês se lembram, que ele é o quê? O que é o arqueômetro? É a chave de todas as filosofias e ciências do passado. Do passado remoto, das antigas escolas iniciais. Tá? E vocês vão aprender ao longo do estudo do arqueômetro o porquê que nós colocamos esses símbolos, né, ou essas escritas adâmicas na nossa toalha. Essa toalha, não sei se vocês sabem, ela chama-se o Portal dos Orixás. Tá? Por que é isso? Então, ao longo do estudo do arqueômetro, vocês vão entendendo melhor isso aí. Tá? Vamos lá, então. Antes de entrar especificamente na questão do chapéu do mago, vocês conseguem visualizar aqui, não tem uma forma mais ou menos de um chapéu cônico? Só que está em 3 dimensões, né? Antes disso, vamos retomar a um conhecimento que a gente já passou para vocês, que é fundamental para a gente adentrar na questão do chapéu do mago. Tá? Movimento que determina os planetas regentes e os signos, os chamados domicílios. Tá? Segundo o arqueômetro, esse é conhecido como selo astrológico. Vejam bem, astrológico tem a ver com astrologia e não com astronomia. A astronomia estuda só o movimento dos astros. A astrologia é a influência dos astros uns sobre os outros. A questão energética. Tá? O selo astrológico. Ó, vou ler para vocês aqui um parágrafo que eu acho muito importante. Tá? A síntese desse selo pode ser descrita, por exemplo, através de um observador terreno que perceba as circunvoluções dos planetas e suas passagens ou circunvolução de uma constelação a outra. Estes eventos foram transcritos para os pergaminhos, formando o que conhecemos como mandala astrológica, iniciando o registro ao norte, observando o movimento de Saturno, que passa pelas constelações de Capricórnio, ok? Saturno, que passa pelas constelações de Capricórnio e Aquário, ou Aquário e Capricórnio. Tá? Transpondo para os livros esotéricos o conceito de regência desses dois signos, que aparece registrada na parte superior da mandala e expressa o rápido movimento helicoidal da movimentação deste planeta de uma constelação ou a outra. O que isso quer dizer? Segundo a astrologia, circunvolução é movimento que realiza um planeta, tanto na rotação como na translação em volta do Sol. Só que os astrólogos, não os astrônomos, verificaram o seguinte, que, por exemplo, Saturno, ele rege, tá? Ele rege o signo ou uma casa zodiacal, ele é domicílio desses dois signos, Capricórnio, está aqui, e Aquário. Tá? Júpiter, ele rege o quê? Ele é domicílio de quem? Aqui está de Sagitário e de
Peixes. Marte, Escorpião e Áries. Vênus, ele é domicílio de Libra e de Touro. Mercúrio, Virgem e Gêmeos. A Lua, Câncer, ok? E o Sol, Leão. Claro que um astrônomo jamais vai concordar com isso, mas estou falando de astrologia. Tá? Tá? Não. De acordo com a movimentação, isso é uma coisa muito antiga, isso que chama selo astrológico. Isso é uma coisa que se aprende, que se teve conhecimento com as antigas escolas iniciais. Muito, muito, muito antigo. E que o arqueômetro conseguiu resgatar isso aí. Tá? E hoje tu vai ver em qualquer escola iniciática, qualquer conhecimento, os caras subentendem isso aqui. Tem um livro estudado italiano que eu li na faculdade, que é sobre essa questão da religião de Buda, sabe? E daí eles colocam que quando fosse nascer uma criança, eles olhavam naquele momento como estava o céu, a partir da estrela, porque a partir dali eles conseguiam saber qual seria a direção, qual o caminho. Sim, exatamente. As influências, né? Segundo o arqueômetro, essas são, digamos assim, os mantras, os sons sagrados que determinam ou que resumem a regência de um planeta em relação aos signos. Por exemplo, Saturno, que rege Aquário e Capricórnio e Aquário, o mantra é Pakasha. Para Júpiter, Uarada. Para Marte, Reamaka. Para Vênus, Valaga. Mercúrio, Zayatsa. Lua, Raba. E Sol, Tana. Mais tarde nós vamos ver, se aprofundar em cada um. Aí vem a Umbanda e diz o seguinte, que Saturno é regido por Ki-Orixá, Yorimá. Se Saturno é o planeta de regência, ou Yorimá rege o planeta Saturno, evidentemente, se há esse domicílio, Yorimá rege também o signo de Capricórnio e de cujo mantra sagrado do Orixá Yorimá é Pati. Então aí estão as ligações. São as regências. Tá? Para Júpiter, qual Orixá? Xangô. Ok? Aqui nós temos o Arada. Para Marte, Ogum. Tá? Para Júpiter aqui, vamos rever. Júpiter, quais são os signos? Sagitário e Peixes. Sagitário e Peixes. Porque essa ordem de constelações, essa não muda nunca. Essas são os 12 signos zodiacais. Só que o que acontece? Um está posicionado à frente do outro. São complementares. Isto, são complementares. Só que o planeta ao qual recebe maior influenciação, ou o domicílio, a regência, é Júpiter. Então, ambos os três possuem um mantra específico. E a Umbanda foi além. Um orixá específico. O que é um orixá? O que a gente está aprendendo com orixá? São seres que estruturam todo o universo. São 7 frequências divinas. São 7 potências do próprio Pai, que em conjunção, que em harmonia, através de uma lei específica chamada Umbanda, estrutura todo o universo, monta tudo. Tá? Ele cria, ele manipula e ele sustenta. Tá? Marte, que é Ogum, nós temos Escorpião e Áries. Mantra, Reamaka. Vênus, Oxóssi. Nós temos Libra e Touro. Mantra, Valaga. Para Mercúrio, Virgem e Gêmeos. Qual mantra? Zayatsa. Orixá, Yori. Tá? Lua. Lua, Câncer. Mantra, Raba. Sol, Leão. Mantra, Tana. Lua, regência, Iemanjá. Sol, Oxalá.
Tá? E nós realizamos na nossa terapêutica justamente esses mantras específicos de cada orixá. Até em cada chakra específico, ou cada chakra de regência do cada orixá. Você vê que o orixá, ele é um ser... Quando eu falo para vocês que o orixá estrutura todo o universo, os 7 orixás, é que todos os 7 eles mantêm uma certa regência para algo, para poder sustentar o sistema. Vocês estão entendendo? Tu não pode ter um orixá que rege 2 planetas, por exemplo. Porque senão vai faltar um. Vou citar um exemplo. Se tu tem aqui, ó, Marte. O planeta Marte é regido por qual orixá? Que eu falei para vocês. Opa. Orixá? Ogum. E se fosse por Oxóssi? Não pode? Como é que tu vai ter 2 orixás regendo a mesma coisa? E cada o que é um orixá? Não é uma energia. Não vai trocar por quê? É a mesma coisa assim, ó. Vou pegar o chakra coronal que está aqui e vou passar para o coração. E o chakra cardíaco eu vou passar para cá. Chakra cardíaco, o que é cardíaco? Ele está ligado ao coração. O que é chakra coronal? Ele está ligado à coroa. Ah, muito bem. Aqui estão os símbolos. Esses símbolos foram tirados de um alfabeto muito antigo, que é o alfabeto adâmico, também conhecido como Devanagarico, também conhecido como a língua dos deuses. Esse alfabeto adâmico é que originou o sânscrito. Mais antigo do que esse alfabeto, segundo o conhecimento da Umbanda, chama-se o Abayenga. Mas o Abayenga não deixou escrita. Tá? Que o Abayenga depois vem o Nhangatu. O Nhangatu veio outros. E o adâmico, o Devanagari, é uma corruptela, uma derivação do Abayenga. Tá? E todos esses símbolos aqui, ó, eles são alfabeto adâmico ou Devanagarico. Devanagarico que vem de Devas. Pode fechar aqui. Que vem de Devas. Ok? Então, cada símbolo desse aqui é um signo zodiacal. Ok? Signo zodiacal, vocês sabem o que é? É uma constelação. Um grupo de estrelas. Tá? Esses símbolos aqui são referentes a cada planeta. Ok? São 7 planetas mais próximos da Terra. Ok? E esses aqui, como eu já falei para vocês, identificam cada símbolo zodiacal. Então, esse símbolo de câncer do adâmico não muda. Não tem que mudar. Não é uma coisa que não muda a letra A. O que é a letra A para nós? Ela tem um significado. Agora eu vou mudar, vou apagar aquele símbolo da letra A por outro. Toda hora está mudando. Vai gerar uma bagunça na cabeça do cara. Só que isso aqui, cara, esse conhecimento se perdeu na noite dos tempos. Esse conhecimento aqui é muito antigo. Então, muitas vezes não precisa se criar símbolos novos, não precisa se buscar coisas novas, é só tu entender o que é antigo. Tá? Entenderam aqui, pessoal? O que eu quis passar para vocês, eu já tinha conversado com vocês no outro estudo do arqueômetro, eu falei sobre a simplicidade de comando e tal. Daqui se origina a simplicidade de comando. Desse selo astrológico vem o elemento, simplicidade do elemento terra, elemento fogo, elemento ar, elemento água. Mais tarde a gente vai reforçar. Mas o importante é entender para vocês que esse selo astrológico é um selo muito antigo. Só que para nós ele é bidimensional. Vocês concordam comigo? Bidimensional quer dizer o quê? Que ele é em 2 dimensões. Né? Ele está em altura e está em... Não te dá uma profundidade. Ela não está em 3D. Ela não está em 3 dimensões. Em 3 dimensões, o que acontece? O conhecimento ele se amplia muito mais. E aí, para criar a terceira dimensão, para entender esse selo astrológico através de 3 dimensões, você cria o que nós chamamos de chapéu do mago. Então, o que é o chapéu do mago? A representação numérica e geométrica tridimensional do movimento dos astros. Isso é o chapéu do mago. Por isso que todo mago, eles utilizavam esse chapéu cônico. Tá? Por que cônico? Por que o chapéu do mago? Agora nós vamos tentar entender. Antes disso, eu quero ler uma coisinha para vocês. Olha só que interessante. Ler um texto aqui para vocês que eu acho muito importante ficar registrado. Tá? Sobre isso aqui. Depois nós vamos estudar todas essas numerologias e símbolos que a gente colocou aqui. A construção da estrutura astrológica em nível tridimensional, ok?
Isso aqui em 3 dimensões, isso aqui é uma estrutura astrológica, isso aqui é uma estrutura astrológica em 2 dimensões. Essa é uma estrutura astrológica em 3 dimensões. A construção da estrutura astrológica em nível tridimensional expressa com propriedade os princípios espirituais, cósmicos e naturais. Tudo que está aqui dentro expressa o espírito, expressa o cosmos e a natureza. Só nessa simbologia aqui. De acordo com o nosso local, onde nós estamos. Olha que legal. Então, a representação mais lógica é a tridimensional. Mas, para isso, é necessário dispor de uma variação que irá constituir a explicitação desses fatos a um patamar maior. Pois a expressão da mandala na forma cônica, ok? Com altura, profundidade e largura, como um chapéu de mago, confere aos estudos uma magnitude de altíssimo nível nos planos dos mistérios, revelando que a lenda de Merlin não é mera coincidência. Quem achou que Merlin é um fruto da imaginação, de uma lenda, não é bem assim. Tá? Os alquimistas, olha só, utilizavam esses famosos chapéus confeccionados em puro ouro, ornamentados por toda uma grafologia que representavam as formas oriundas dos cosmos ordenado pela divindade. Esses instrumentos funcionavam captando forças universais que eram agregadas ao possuidor dessa ferramenta de incorporação do magnetismo dos astros, conferindo ao mago alguns poderes inimagináveis. Vou repetir aqui, ó. Forças oriundas do cosmos ordenado pela divindade. O que quer dizer? Por isso que isso tudo aqui é feito de uma maneira ordenada. Digamos, uma potência divina, um orixá, regendo planetas, regendo signos zodiacais e regendo um mantra específico dessa ordenação. Vocês estão vendo como é importante, como é interessante isso aí. Uma coisa vai muito mais além do que aqui um plano bidimensional. Vai ler um livro é bidimensional. Mas tu vai entender, digamos, algo com mais profundidade, tu tem que colocá-lo em 3D. Aí tu entende melhor as coisas. Isso aqui é muito interessante, porque vocês vão ver que todos esses símbolos estão lá. Estão na nossa toalha, no nosso portal dos orixás. Tá? Muito bem. Esse chapéu não seria aquele, não é o mesmo chapéu lá misturado? Mas é, claro, eu acabei de falar isso. Esse aqui é numa vista bidimensional. Essa é numa vista tridimensional. É a mesma coisa. Só que aqui o entendimento ele se amplia. E por isso que os magos utilizavam um chapéu assim, feito de puro ouro. Porque o ouro representava uma pedra, a pedra mais pessoal. Mas veja bem, não é porque na época eles entendiam o ouro como riqueza. O ouro, não sei se você sabe, é um dos elementos mais ricos em termos de eletronegatividade. Eletromagnetismo. Bota um fio de ouro no lugar do fio de cobre que nós temos no nosso corpo. Digamos assim, a informação, a velocidade da informação, a pureza é muito maior do que o fio de cobre. Por isso que eles entendiam o ouro dessa forma, não como riqueza. Mas como eletromagnetismo. O ouro é um metal condutor de eletromagnetismo fantástico. O que eles queriam? Eles queriam isso aí. Por isso que o mago utilizava disso. Só que ao longo do tempo tudo foi deturpado. Em resumo, o chapéu do mago era um poderoso instrumento de evocação das energias em planos superiores. Isso não é lenda. Faziam desta forma e conheciam o poder contido nesses elementos. Sabiam utilizar os mantras mágicos de abertura de portais. Sabiam utilizar os mantras mágicos para abertura de portais. Posteriormente foram ridicularizados pelas ciências modernas que beberam dessas fontes e que, por não conhecer a contraparte da ação dessas práticas, mergulharam no que não entendiam, no poço dos mitos. Então isso tudo aqui virou um mito para a nossa ciência atual. Mas esse conhecimento antigo, foi redescoberto e recompilado pelo arqueônico, através do Marquês Interessante, né, gente?
Tentar entender um pouco desse chapéu do mago. Como é que ele se constrói. Primeiramente, nós temos, antes de entrar aqui, nós vamos para essa tabela aqui, tá? Nós vamos para essa tabela aqui. Muito bem. Olhem bem aqui. No arqueômetro, através de estudos do Marquês de Santo Silvestre, ele viu que o alfabeto adâmico, cada simbologia, cada símbolo, também tinha uma numeração específica. Vejam bem, o que é o chapéu do mago? Representação numérica e geométrica. Tridimensional. Não é bidimensional. Aqui é tridimensional. Aqui é como a Miriam disse, eu estou vendo de cima para baixo. Aqui eu estou vendo de lado. Então eu estou vendo que aqui o negócio é cônico. Tá? Do movimento dos astros. Vamos ver. A coroa da planetária da palavra. O que significa a coroa planetária da palavra? Significa o quê? Que cada símbolo planetário tem uma numeração específica. Esse símbolo aqui, ele representa a numeração. Diz uma coisa nessa cara. Isso tudo eu estou passando, eu estou dando para vocês as peças do quebra-cabeça. E aí nós vamos começar a montar o bichinho. Que a magia é isso aí. Estou falando de alta magia, magia pura. Tá? Aquele símbolo aqui é quem? Vênus. Número? 3. Aqui. Esse Cadê o bicho? Júpiter. Júpiter. 4. 4. Lá. Marte. 20. Sol. 50. Aqui. Mercúrio. 90. 90. E lá. Saturno. 300. Está aqui os 7 planetas. Na verdade, são 7 planetas e um astro, que é o Sol. Por que ele não veio na sequência? Por que ele não veio na sequência? Começa a ver os 4 e pula para 20. Porque aqui tem os outros. Né? Claro. Como eu te falei, estou dando a pecinha do quebra-cabeça. Uma peça, se eu pego um quebra-cabeça de 1000 peças e dou na tua mão, tudo desmontadinho, para me dizer por que não está na sequência. É complicado. Tá entendendo? Tu tem que entender. Não, mas mesmo assim não tem uma sequência. Vai comparar de cima e de baixo, não tem. Isso não importa. Não que importa. Tem o porquê? Posso continuar? Para tu entender o porquê? Posso? Então tá, vamos lá. Aqui a coroa zodiacal da palavra. Muito bem. Nós temos esse símbolo. Aqui nós estamos na coroa zodiacal, nos signos. Aí nós vamos aqui. Aquário. Aquário. 5. Aqui. Touro. 6. E aí vai, né? Gêmeos. 7. Aqui nós temos Câncer. 8. Aqui nós temos Leão. 9. Aqui nós temos Virgem, se não me engano. 10. Aqui é o Libra. É isso? 30. Escorpião. 40. Sagitário. 70. Capricórnio. 80. Aquário. Aquário, né? A outra era Ares. Qual? Esse aqui? Primeiro. Aqui, tá. Aquário 100 e aqui, por último, Peixes 200. Tá? Não te preocupa com sequência, por que é lá, porque aqui agora não importa. O mais importante é vocês entenderem o valor do quebra-cabeça. Entenderem a peça. Depois nós vamos montar o bicho. Tá? Vamos lá. Dentro do conhecimento do chapéu do mago, há 3 letras, as chamadas letras construtivas. Olha que interessante. São tão em cima aqui, São Antônio. Eu não vai conseguir enxergar. Estou na sua frente, São Antônio. Ah, é, os alquimistas, né? Ó, o ponto, as 3 letras. Os 2 pontos, que eu já botei em reta, e o semi... digamos assim, ou 2 semicírculos. Na verdade, isso aqui são 2 semicírculos. Isso, é uma rampa de skate. Tá? O ponto, segundo o arqueômetro, a numeração dele é o 2 pontos é o, e os 2 semicírculos, o. Na letra, como você sabe que o Saint-Yves, o Marquês de Saint-Yves, ele era francês. Para o francês, o ponto era o A, o 2 pontos era o S, e o 2 semicírculos era o TH. Olha só que interessante. Agora vamos construir isso aqui.
Vamos juntar essas 3 letras construtivas, olha que interessante. 3 letras construtivas, vamos juntar elas. Se você aproximar elas, não dá esse primeiro símbolo aqui. Você tem 2 pontos, que na verdade 2 pontos significa uma reta. Você tem um ponto e os 2 semi. Ou você pode também montar dessa forma aqui. Também. Juntando as 3 letras construtivas, segundo o alfabeto francês, você tem haste. Hastes, de acordo com o tempo, sofreu uma derivação, uma corruptela e se transformou em axé. Então, o axé, ele é constru de quê? Ele constrói o quê? O axé. Não. O que o axé constrói? O orixá não. O orixá construíram o axé. O orixá foi tudo. Tudo o quê? Vamos ver. No universo Todo. natural. Natural, exatamente. Olha só que interessante. Olha que legal. Vamos ver a questão da numerologia. Vamos fazer uma numerologia. O ponto, qual o número dele? O 2 pontos e os dois semicírculos. Junta tudo, quanto é que dá? Desdobrando, estou fazendo uma numerologia. Desdobrando, dá 461, quanto é que dá? 4 mais 6 e mais 1. Totaliza? 11. Desdobrando novamente. Isso é na lei da numerologia, você sabe. 1 mais 1 é o? 2. O 2. Significa que axé, cujo esse símbolo ou esse possui o número 2. Isso significa que o axé revela a estrutura construtiva da divindade bipolarizada. O que é o axé? O que são essas 3 letras construtivas? Por que essas 3 letras construtivas derivaram, através da ciência da numerologia, o 2? Porque o axé ele é bipolarizado. Os chineses compilaram esse conhecimento, não sei se através dessa informação, eles entenderam que tudo no universo possui 2 polos, para poder ter uma harmonia, para poder ter equilíbrio. E eles batizaram polo positivo de Yang e polo positivo de Yin. Lembra que eles falam? Tudo no universo é Yin e Yang. E o Yin e Yang que eles falam não é só o prana. O prana é uma das derivações do axé, assim como o forrá e assim como o kundalini. Porque os antigos nos ensinaram que forrá não é derivado do prana. Kundalini não se deriva de forrá. São 3 energias que um é independente do outro. Então, quem é que derivou os 3? O axé cósmico. Interessante, né? É um quebra-cabeça, cara. Aí tu começa a montar o bicho. Aí tu já entende, Miriam, por que 2 pontos não é o número 2? 2 pontos aqui eu não deveria colocar no... Se o ponto é 1, 2 pontos não seria o número 2 aqui? Mas aí ia fechar isso aqui? Isso é o Aquiome. Agora tu imagina quanta coisa nós temos que montar aqui. Quanta coisa legal nós vamos montar. Olha o que é. Gente, assim, ó. Talvez eu fale com empolgação porque é uma coisa que realmente eu gosto bastante. Mas o que é esse Aquiome aqui? O que esse cara conseguiu fazer? Ele simplesmente diz que o Aquiome é a ciência, a chave de todas as filosofias e todas as ciências da antiguidade. É coisa muito mais antiga do que os druidas, muito mais antiga do que os celtas, muito mais antiga que os egípcios, do que os caldeus, muito mais antiga do que os atlânticos, do que os lemurianos. É coisa adâmica. Isso aqui é um alfabeto adâmico. Mais antigo que isso aqui, que ainda para nós é um mistério, é o Abaenga, que não se tem escrito. Mas o adâmico está aqui, escrito aqui. É muita coisa legal. Isso aqui pertence a Umbanda? Alô?
Tá? Entendeu agora, Miriam? Por que tem essas numerações e não tem uma, digamos assim, ó, uma impressão de não sequência, que a mãe é só uma impressão. Tá? Isso tudo tem uma ciência do porquê. Tá? Muito bem, vou repetir. O axé revela a estrutura construtiva da divindade bipolarizada, ou seja, a divindade. Que divindade é essa que eu estou falando? Quem é a divindade que eu estou falando? Hã? Pô, tô surdo. Vou começar a dar de vários. Que divindade é essa? A deidade. Muito bem. Mas a deidade, ela se manifesta através de 7 potências. Que é os? Ou seja, Deus, através de suas 7 potências, se manifesta para o mundo, construindo todo o universo através da bipolarização do yin e yang. Vocês estão entendendo? Tudo parte do axé. Mas o que é o axé? É uma construção da deidade através das suas potestades. Entendeu? É uma coisa louca. Tem 3 cabeças, 7 braços e age de 2 mãos. Muito bem colocado. É o exemplo chulo que eu dei para vocês. A deidade para nós, ele tem 3 personalidades, tem 3 cabeças, 7 braços. Braço, o que lembra braço? É operação, né? Mexer, imagina, trabalho. Tu não tem só 2 braços. Tu tem 7 braços. Mas só que como é que ele molda as coisas? As coisas têm que ser bipolarizadas. Tá, mas eu não entendo uma coisa. É. Então, como que tem que ser bipolarizado? Se tem que ter energia negativa e positiva? Não tem que nunca vai ter algum? Claro que não. Porque o segredo não está em eliminar um ou outro. Os chineses nunca disseram elimina o yin. Os chineses disseram o seguinte, harmoniza. Equilibra o teu corpo. O chinês nunca disse isso. Nenhuma terapêutica chinesa vai encontrar. Tu tá muito yin. Eu vou eliminar o yin do teu corpo. Tá, mas yin não é a qualidade. Vai matar o cara. Hã? Yin não é, então, a qualidade negativa. Não. O yin é uma polaridade negativa. O que se torna digamos assim, o que se torna problema de negatividade é quando tu exagera essa energia. Quando você sobrecarrega o yin, o polo negativo no teu ser. Ou o polo positivo. Quando você polariza, por exemplo, o yin, você, digamos, sobrecarrega o yin no teu corpo. O yin é uma polaridade negativa. O que pode acontecer com você? Um exemplo, desânimo, depressão. Quando você sobrecarrega o yang, polaridade positiva, o que pode acontecer com você? Ansiedade. Vai fazer tudo ao mesmo tempo. Excesso de energia. Tem que correr. O que você tem que fazer? Ser uma pessoa, digamos, com ação, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa, em alguns momentos, calma. É você ter Porque está aqui, ó, a coisa nasce lá na divindade, não tem como mudar isso aí. Isso está na deidade. Isso está nos nossos orixás. Por isso que cada orixá é bipolarizado. Estão entendendo? Cada orixá, cada energia do Pai, ou cada braço, para ele funcionar, olha só, Deus, a deidade, ele tem 3 cabeças e 7 braços. Só que cada braço, para funcionar, ele tem que ser bipolarizado. Cada braço tem 2 funções. Ele tem 2 energias para poder movimentar. 2 orixás. É o orixá de complemento. Você que a gente diz orixá de complemento. Olha que louco. É um quebra-cabeça. A ciência dos antigos é um quebra-cabeça. Agora vem um cara lá e vai inventar isso aqui. Com muita gente quer ver. Não tem como inventar. Não tem como criar um símbolo. Por isso que a lei de Pemba, a verdadeira lei de Pemba, é baseada nisso aqui, ó. Em que cada astro, cada planeta quer dizer, então não adianta chegar e riscar uma flecha, um arco, é muito bonito, mas aquilo ali é simbologia, né? Agora riscar realmente lei de Pemba não é assim. Lei de Pemba está nessa madeira da frente aqui, ó. Para chegar nesses riscos sagrados aqui, nesses códigos sagrados, não é assim. Entendeu? Você tem que ter cuidado. É melhor então não fazer. Copia de quem sabe. Como disse o caboclo das 7 cruzilhadas, né? Na Umbanda a gente aprende com quem sabe mais e ensina quem sabe menos. Então você meta a besta para fazer lei de Pemba, que é uma das coisas mais graves na Umbanda, é tu mexer com isso aí, sabe, e portar. Então.
Ah, se você não sabe mexer, meu amigo, você pega a chave errada para abrir uma porta que não deve, aí vai cercar, tá? Ó, mais um entendimento para chegar aqui, ó. Estou dando toda essa volta para a gente chegar aqui. O ponto, segundo o conhecimento arqueométrico, ele simboliza o superlativo, o teogônico, o tantra. Tantra vem de luz. O pensamento, o início, ou o absoluto. Ou seja, a deidade que é absoluta, ela é muito mais do que perfeita, por isso que ela é superlativa. A melhor geometria que indica essa deidade é o ponto. Tá, então. O início de tudo. Tudo é início do ponto. É representada pela luz. Claro. Tá. Quando eu somei lá pelo. Aonde? Não. Isso foi uma casualidade. Depois, mais tarde, a gente vai ver. E, na verdade, isso aqui se conjuga com a coroa zodiacal. Como eu coloquei aqui, ó. Saturno tem a ver com isso aqui. Tá? No caso, Saturno, ele é domicílio ou regente, ou ele é regido, né? Também dá para dizer assim, porque há uma aqui por, onde é que está lá? Capricórnio e Aquário, cujo mantra cósmico de abertura de portais para influenciação dessas energias, olha só, é Pacasha. Então, quando o nosso terapeuta lá, que eu não vou dizer o nome, nosso amigo, quando ele... Ele fala essas coisas, dá pra ouvir. Hã? Dá pra ouvir que ele fala isso, né? Não revela o segredo. Não revela o segredo. Não revela a fonte, né? Então, quando ele menciona Pacasha, Om Pacasha, Yorima, Entregar o teu ponto. o que ele está fazendo? E ele tem um detalhe, ele direciona essa energia para onde? Aqui, mencionando esse mantra, ele abre portais. Ele evoca determinadas energias, ele puxa, vou usar um termo chulo, ele puxa determinadas energias dessa regência aqui. Saturno, Capricórnio e Aquário. Yorima. Onde é que ele fala? No chakra de correspondência vibratória do chakra, que é o chakra básico. Então, é tudo dentro. E a gente não está inventando nada. Estamos seguindo a ciência dos antigos aqui. Por isso que eu acho legal isso aí. E o negócio não é inventar, o barato não é inventar, o barato é entender os antigos. Porque eu sou das antigas, entendeu? Eu gosto dos antigos. Porque os antigos, eu acho que eles nos ensinam muito mais coisas do que coisas que as pessoas às vezes querem inventar. Então. Acham que estão canalizando determinado, não sabe explicar. Bota um monte de risco lá e não sabe dizer o que é. Aqui não, aqui nós temos ciência. É só estudar. O problema não é isso. O problema não não existe nada de grave em termos de conhecer. O que existe hoje em dia é preguiça de conhecer. Tem que buscar, tem que estudar. Tá? Vamos lá. Os dois pontos, tá? Que eu botei separado, que para nós significa também a reta. É o comparativo, o cosmogônico, o mantra, o som, o sentimento, o meio, a manifestação. Os dois semicírculos, o objetivo, o antropogônico, o yantra, significa movimento, forma. A ação, o fim, o infinito. Teogônico é estudo relativo à deidade, Deus. Cosmogônico ao cosmo. E antropogônico ao homem. Ok? Muito bem. Vamos juntar isso aqui. Então, o ponto, Deus, que simboliza aqui o reino virginal, olha que legal, se dissociou numa relação, dois pontos, e a partir daqui criou o círculo, que significa o infinito, o universo, o reino natural. Olha que legal. E por que aqui um ponto, dois pontos, e por que isso aqui virou um círculo? Porque esse simboliza o quê? Dois semicírculos, invertendo ou movimentando através do yantra, energia yantra,
você movimenta os dois semicírculos e forma eles num círculo. Ou o nosso reino natural. Essa é uma outra interpretação. Interessante, né? Isso tudo e esses três simbolizam que verbo divino? O axé. Então, isso aqui é o axé. É Deus se dissociando, ou seja, o teogônico realizando o cosmogônico, o princípio da cosmogonia, e formando um universo ao qual os antropogônicos, ou os reinos inferiores, mineral, vegetal, animal e o último, que é o hominal, para poder realizar no mundo da existência. Então esse ponto significa para nós a essência, o início de tudo. O 2 pontos significa a manifestação de Deus. É onde ele parte de si mesmo e começa a criar. Então 1 ponto, depois vem o 2 pontos. A partir dos 2 pontos, ele forma o... Interessante é esse símbolo aqui do axé, né? O que é? 1 ponto, 2 pontos a reta e os 2 semicírculos. Esse aqui é o símbolo do axé. Numa outra interpretação daqui, uma outra interpretação. Se você pegar, olha só que interessante, esses 2 semicírculos e juntar, você forma o quê? Um círculo com um traço e mais o ponto. Aquele símbolo aqui. Ó, isso na escrita adâmica. Você não concorda comigo? Se você pegar esse símbolo do axé, que é esse aqui, e você juntar, não vai dar esse aqui? E esse símbolo adâmico, qual o verbo dele? Qual a palavra dele? Tipo, o sânscrito é esse aqui, né? Só que o adâmico, que é mais antigo ainda, é esse aqui. E o adâmico provém do onde? Vem do símbolo do axé. Então você movimentando o axé, você cria o que é o verbo sagrado, o verbo divino que constrói o nosso reino natural. Por isso que esse símbolo aqui, ó, ele é yantra, magia de movimento e forma. Isso é muito iniciático esse negócio, é um pouquinho complicado. O primeiro ciclo vai complicar um pouco, depois vai melhorar. Ou piorar, tá bom? Interessante, né, pessoal? E a partir daqui, você tem o quê? Um desdobramento de cada uma, formando o que nós conhecemos como a lei. Dentro do reino natural. Você vê que tudo parte daqui, Deus se relaciona, Deus forma o universo e após isso ele cria a lei, também conhecida como a Rombandã. Para quê? Para administrar esse universo, né? Porque é um universo relativo, né? É um universo de relações. É um universo que tem muito que aprender. Tá? E o mais interessante é que eles colocam, ele é infinito, esse universo aqui. Nosso reino natural, ele é infinito, ele não é finito. Porque ele está sempre se modificando, ele está sempre crescendo. E aqui, o reino virginal é infinito? O reino natural, ele é infinito? O reino virginal, ele é infinito? Infinito. A palavra infinito não cabe para o reino virginal. O infinito é uma qualidade. Ele é atemporal, adimensional, eternal. Que aquilo que é eterno nem sempre pode dizer que é infinito. Porque infinito aqui significa o quê? Infinito é uma qualidade. Por exemplo, eu sou um artista, eu pinto quadros. Quantas obras eu posso realizar nessa vida? Você sabe? Quantos quadros eu posso pintar nessa minha existência? Infinitos, vocês não sabem. De 1 a 10, a 1000, a 15, a depender. Quantos quadros eu poderei pintar em todas as minhas existências, de todos os planetas que eu... Esse universo aqui ele não é estático, ele cresce. Isso é uma teoria interessante. É ou não é?
O que é infinito? Por isso que quando Kardec perguntou Deus é infinito, está lá no livro dos Espíritos, não sei se alguém aqui já leu o livro dos Espíritos, os Espíritos responderam, não. Deus não é infinito. Infinitas são as obras de Deus. Você não pode misturar a obra, ou o Criador, e a sua obra. Infinita é a qualidade de Deus. Não pode dizer que Deus é infinito. Tu vai estar limitando Deus, dizendo que ele é infinito. Ele é eterno. Aqui, a palavra que qualifica melhor é eterno. Aqui é infinito, porque esse reino natural, ele sofre constantes mutações e ele cresce. Ele não vai estar paradinho lá. Não existe um limite eterno do reino natural. Hoje eu posso conhecer o limite dele. Amanhã já não tem, não é mais o mesmo, porque ele é o mesmo. Isso é infinitude, vocês estão entendendo? Eterno não, eterno é aquilo que existe antes que eu nem imagino. Que a palavra eterno por si só, para mim, já é um abstrato, assim, uma coisa absurda. Eu não consigo entender algo eterno. Interessante isso aí. A gente tem que começar a compreender essas coisas, que o nosso objetivo é complicar e não facilitar. Oi? Mas Deus? Como é que eu vou te dizer? Volto a repetir. Quem é Deus? Me responde. Está respondida a pergunta? Eu vou te dizer quem é Deus, se Deus é bipolar. Tem que tomar uma Ritalina. Eu fico com um mestre lauso. Não sei. Recolha-me esse livro. A bipolaridade é uma obra de Deus. Os orixás, os 7 orixás, é obra de Deus. A deidade, as 3 personas, é obra de Deus. Como? Por quê? De que jeito? Nevermore. Por isso que se diz assim, quando alguém te perguntar quem é Deus, responda, não. Tá vendo? I don't know. Muito bichíssima, que boiola, velho. Vamos lá. Isso ficou gravado. Vamos lá. Tá, pessoal? Vamos lá, então. Aqui, vamos tentar entender o chapéu do mago. Por que os magos, principalmente Merlin, que foi o grande mago que ficou conhecido na história, e que muita gente acha que não existiu, que foi o Pedro, não existiu, tá? Tá aqui. Olha só que interessante. Quais são as 3 letras constitutivas? Não estou ouvindo. O A, Sim. O A, o S e o TH. Aqui, geometria. Estou falando de geometria. Porque A, S e TH, eles são letras do francês, né? Porque acheter. Axé para o francês é isso aqui, ó. Isso aqui é uma palavra francesa. Tá? Que ele colocou só para identificar. Tá? E na verdade isso aqui tem muitas outras palavras que aos poucos eu vou passar para vocês ali. Tá? Que aqui eu estou tentando resumir porque o arqueômetro é complexo. Tá? Então nós temos esses 3 aqui. Ok? Juntando esses 3 aqui, ó, que é o ponto, que é o início de tudo, no rebaixamento vibratório, veja bem que isso tudo aqui, ó, tem a ver com essa construção aqui. Ó. Se vocês conseguirem realizar, digamos assim, a semelhança dessas 3 junções aqui, tá? Vocês vão entender isso aqui também. Tá? Olha que interessante. Só que esse chapéu do mago, ele está direcionado ao planeta Terra. Isso aqui não tem nada a ver com o universo. Não. Claro que não. Claro que não. Opa. Prestem bem atenção. Isso aqui, na verdade, está dentro de uma galáxia. Olha lá. Na ponta de uma galáxia. Vamos lá. Então, nós temos o ponto. Do ponto se originam formas geométricas idealizando a origem do todo. Eu resumindo, eu não vou entrar em aspectos mais profundos dessas 2 formas geométricas, nós vamos deixar para depois. Não vai complicar, não vai dar tempo. Então, desse ponto, forma essas 2 formas geométricas que dão origem ao todo. Que todo? O universo? Não. Aqui, especificamente, a
o selo astrológico. Vejam bem, o chapéu do mago tem a ver com o selo astrológico. E o que é o selo astrológico? São esses 7 planetas, inclusive o Sol, e mais as 12 constelações que nos servem, onde nós sofremos influências maiores. Tá? Isso tudo dentro de uma galáxia Via Láctea. Então não tem nada a ver com o universo todo. Tá? Só que tem uma lei hermética que diz assim: como em cima, nem embaixo. Como embaixo, nem em cima, que é a lei das correspondências. Então, se você entender como funciona esse selo astrológico, de uma certa forma você vai estar entendendo como a coisa funciona no nível do universo, no nível do regime. Tá? Não quer dizer que todo planeta tem 7, todo planeta tem 12, não, tem 12 constelações, não, é isso, a coisa pode mudar. Mas todas dentro de uma mesma característica de regência. Cada orixá regendo o seu planeta e o seu signo. Tá? Vamos lá. Essas duas formas geométricas. Essa forma geométrica que está lá, está ali na toalha, ó, que é o chamado círculo, o círculo cruzado, tá? Ele simboliza o quê? A lei. O que significa? Você tem um círculo, que é o universo natural, ok? O reino natural, né? Você tem o ponto preto, que esse ponto preto significa o quê? O início de tudo, a origem do todo. Tá? Você tem aqui esse círculo dividido em 4 partes, não é isso? Cada parte é o quê? Filosofia, ciência, arte e religião. E um pilar. E aquele círculo lá em cima, significa o quê? A primeira relação, o primeiro desdobramento de Deus. Tá? Por isso que tem esse círculo aqui em cima. Tá? Aliás, essa reta aqui em cima. Entenderam agora? Então, esse primeiro círculo representa a lei, isso? Exatamente. O nosso universo manifestado pelo Pai dentro de uma construção, digamos assim, dentro de uma lei, dentro de um conjunto de leis que regem todo o universo. Ou um universo organizado. Essa letrinha ali desse ciclo tem a ver com essa reta ali de fora da letra? Não. Não. Estou falando que essas três aqui, que deram origem a tudo isso aqui, tá? Originaram essas duas formas geométricas aqui. Tá? Claro que tem a ver. Esses 2 semicírculos não são um círculo? O ponto não está aqui? E a reta? O que representa a reta? A manifestação do Pai? Olha aqui, presta atenção. Por isso que tem que prestar atenção nessa geometria aqui. O ponto, a reta, a relação do Pai e a formação do universo natural. A partir daqui se desdobra formando a lei, a Umbanda. Então, essa geometria é a mesma aqui. Só que com uma retinha lá em cima, demonstrando que a primeira manifestação foi do divino. Ok? É como se eu pegasse essa reta aqui e colocasse aqui em cima. Ou essa aqui e colocasse lá em cima. Porque senão você confunde. Você vai dizer que esse lado aqui, ó, representa a ciência. Que Deus se manifestou primeiramente através da ciência ou através da filosofia. Deus manifestou através do Uno. Depois do Uno, ele criou 4 pilares. Que o Umbanda, ele é assentado em 4 pilares. Vocês entenderam essa geometria aqui? Por isso que tem uma retinha em cima da outra aqui. Ó. Por isso que tem uma retinha em cima da outra. E o mais interessante é que esse símbolo aqui, ó, ele se originou das 3 letras, que é o ponto, a reta e os 2 símbolos. Interessante isso, né? E o que significa, qual é o verbo divino? Isso é só um. Isso tudo eu estou dando uma volta, porque essas 3 letras constitutivas, elas tanto originaram essa geometria como essa outra. Mesma coisa. Como essa aqui, que ela feita lá na ordem iniciática do Guilherme, e aquela lá que na verdade é o Axé. Tá? O Rom, tá? E o Rom. Ok? Tudo isso aqui. Ou seja, aquele lá, que na verdade são esses 3 aqui, originaram o Rom, Adâmico e Sânscrito, o círculo cruzado
o círculo, o triângulo e a cruz, e aquela geometria lá que hoje nós temos lá na ordem iniciática do Cruzeiro de Deus. São símbolos, são simbologias ou são símbolos que expressam o todo, expressam a ideia do todo, a manifestação do todo. Tá? É muito iniciático, por isso que nós temos aqui, por isso que é o portal do orixá do São Claro. E a nossa. Claro. Tá? Muito bem. Esse aqui eu, na verdade, decifrando o arqueólogo. Esse aqui é o Orlando Júnior. Esse livro aqui decifra esse cara aqui. Esse cara aqui é muito mais complexo. Esse cara aqui é um resumão. Pra facilitar, né? Não, tá louco. Vamos lá. Aqui então. E esse aqui, o que que é? Esse aqui o que que é? É uma forma geométrica igual àquela lá. Hã? Representa essa aqui. Representa uma lei, uma rumba não. Você tem o que? Esse aqui, ok? Igualmente a esse S. E esse aqui representa a reta. O ponto, claro, tá no meio aqui que eu não tentei. Também pode ser, digamos, entendido a lei do Arrumandã através dessa geometria. Essa para mim é um pouco mais complexa. Eu prefiro essa aqui. Na verdade, eu prefiro aquela outra que a gente utiliza no nosso projeto. Tá, gente? Muito bem. Daqui, nós vamos entender o seguinte, que a partir do ponto e dessas duas geometrias básicas, nós temos primeiramente o quê? A coroa planetária da... Nós temos esse símbolo que é o nosso Sol. Aqui nós temos Vênus, Lua, Mercúrio e... Esse S aqui, ó, simboliza o quê? Olha que interessante. Além do círculo, simboliza o quê? O yantra, o movimento que origina a forma, ou seja, a ação. Tá? Por isso que ele é colocado, por isso que ele é permanecido nesse desenho aqui. Estou dizendo para vocês que o chapéu do mago ele era assim. Ó. E o mago Merlin, o chapéu dele era de ouro puro e ele tinha esse símbolo aqui, ele era assim. Vocês estão vendo, na verdade, a cópia do chapéu do Merlin. Isso não é brinquedo. É coisa séria. E através de mantras específicos, ele ativava todas as energias desses planetas, dos signos, do axé. Esse círculo ali é relativo à coroa planetária da Claro, claro. São esses planetas aqui. Mais o astro Sol. Tá? Esse aqui. E aqui? Coroa zodiacal da palavra. Claro que eu não botei número aqui porque esse estudo vai continuar. Hoje é só o início. Tá? Nós temos aqui coroa zodiacal. O que é zodiacal? São os 12 zodíacos que circulam o quê? Os 7 planetas, mais o astro Sol. Claro que aqui tem Urano, tem Netuno e tem Plutão. Mas esses três, para os astrólogos, como eles estão muito afastados da Terra, porque isso aqui é uma referência para a Terra. Chapéu do Mago, onde é que Merlin morou? Onde é que Merlin viveu? Marte? Terra. Então a referência é Terra. Para construir um chapéu do Mago, tu tem que ter a referência do teu planeta de origem. Tá? Muito bem. Aqui nós temos os 12 signos zodiacais. Vamos lá, vamos de novo. Capricórnio, só ler aqui. Aquário, Peixes, Áries, Gêmeos, Virgem, Aí eu pergunto para vocês, daqui a 2 anos, esse que está aqui, ó, Capricórnio, ele pode mudar com Gêmeos? Não. Por isso que tem essa construção. E a constelação ele está parado. O que muda, na verdade, é o modo como a gente vê, porque o planeta gira, né? É o planeta que gira, não é a constelação que gira. A constelação gira junto com a galáxia. Mas em relação ao planeta, que a referência daqui para lá está parado. Ah, mas por que mês que vem ele está em outro lugar? O planeta vive na energia. É rotação e translação, é isso que eu prefiro. Tá? Muito bem. Aí você faz o quê? Essa é a visão
tridimensional, ou visão diferenciada do todo. Todo o quê? Reino natural? Claro que não. Todo o quê? Planeta Terra. As nossas constelações, os planetas e signos que estão de nossa regência, para nossa regência. Tá? Ou seja, é a expressão dos diversos níveis energéticos e cósmicos. Olha só que interessante. Então o chapéu do mago ele era construído dessa forma e ele tinha os mantras, né? Isso tudo, evidentemente agora não expliquei para vocês a origem, mas mais tarde a gente vai falar. Mantras que ativavam determinadas energias dos planetas afins e das constelações afins. Então, para isso, ele tinha que ter algo, digamos, um instrumento, um elemento de rito, para poder ativar tudo isso aí. Não é só o poder do pensamento. Então. Engraçado, né? O cara é mago, o cara tem um conhecimento violento e mesmo assim ele não era só pensamento, né? Ele precisava de um elemento de rito, um elemento material para poder firmar essa ideia. Por que será que tem essa questão de mental, né? Todo mundo quer trabalhar só com mental, sem nada. E acha que consegue. Pô, se o cara era mago, o cara tinha um conhecimento muito maior a gente utilizava. Por que a Umbanda se utiliza de elementos de rito? Não vou dizer que eu vou usar um chapéu de mago de ouro puro, não esquece disso aí. Nem sonho com isso, né? Vou tomar porrada na primeira semana o cara me rouba. Não vou, até porque eu não sou mago. Mas se os caras, né? Por que a Umbanda se utiliza de lei de prenda, de elementos de rito? Vocês estão entendendo? Por que nós temos essa simplicidade? Gente, se vocês forem observar, olhem bem cada símbolo do alfabeto adâmico e olhem para aquela folha. Tá? Por exemplo, Saturno. Então, qual é o orixá que rege Saturno? Yorimar. Yorimar. Yorimar, cor violeta. Cor básica, não é cor única, cor básica. Qual lá o planeta regente? Quais as constelações regentes ou domicílios? Fechou lá? Fechou? Por que eu coloquei isso aqui? Qual o ideograma sagrado de Yorimar? Não é esse aqui? O Exu indiferenciado de Yorimar. Força que movimenta essa energia. Tiriri, seu triângulo ou seu escudo de proteção. Qual a energia planetária de regência de Yorimar? Telúrica e eólica. Esse aqui é o elemento terra. Energia e elemento. Elemento terra. Ou seja, o Yorimar é um orixá essencialmente telúrico, terra. Qual a geometria? Pentagrama. Qual a triplicidade de comando? Terra. Onde você tem Yorimar, você tem Yori e você tem Shus. E é claro que ela, digamos, se liga a um ponto de origem, que é o 7 inclusive. E aí já está num outro local, ao qual a regência é de Por isso que essa toalha é um portal dos orixás. Ela está associada a todo esse conhecimento antigo. Aí eu não coloquei outro planeta por minha conta. A gente estudou isso aí para poder tomar. Porque eu poderia colocar aqui um chapéu do mago? Poderia. Mas nós achamos que o hexagrama ele é muito mais interessante e muito mais bonito. Também funciona tanto quanto o chapéu do mago. Então o que vocês estão vendo aqui é uma outra representação do chapéu do mago. Só que de uma forma interessante. Talvez mais completa, não sei. Porque aqui nós temos os orixás, que até então acho que eles não sabiam. E nós temos cada Exu diferenciado. Por isso que nós utilizamos essa toalha, que nós denominamos como portal dos orixás, também para serviço de mata, para serviço de amacia. Tá? Reforço vibratório. Ok, pessoal? Aí você faz o seguinte, já estourou o tempo, vou rapidinho aqui.
Você pega tudo isso e torna essa visão tridimensional numa visão bidimensional. O que faz? Você faz isso aqui, ó. Juntou. Você tem essa visão bidimensional. Tá? Primeiramente, era esse selo aqui. Agora, o selo ele está mais completo. Tá? É o mesmo selo astrológico, só que visto de uma visão bidimensional. Funciona, esse selo funciona atraindo, dispersando e fixando força. Os antigos ancestrais conceituaram a ciência do sagrado através desse selo aqui. Existia na época muitas toalhas iniciáticas, viu? Que eles colocavam nos seus cultos. A sua toalha, onde eles faziam lá suas preces, suas evocações, ela era feita assim. É uma representação bidimensional do chapéu do mago. E chapéu do mago é só uma alegoria. Porque o mago não criou isso aqui por conta. Ele se baseou na ciência dos antigos para poder formar isso aqui. Só que sabendo evocar, sabendo manipular determinadas energias. Tá? Onde você tem, então, no centro o Sol, aqui os planetas, ok? E lá na periferia o zodíaco, ou as 7 casas, 12 casas zodiacais. Esse é o verdadeiro chapéu do mago. E o mago se utilizava assim de chapéu. E a Merlin não foi uma lenda. Tá? É claro que tem os outros 7 orixás, mas mais tarde a gente vai falar disso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Namastê. Deus em mim, salve Deus em vocês todos. Vamos para a nossa prática de Tai Chi. E a gente já vai dar continuidade.